O dia do tribunal começou como uma ferida, que eu já sabia que seria aberta, mas jamais imaginei que ela sangraria de forma tão brutal diante dos meus olhos. Eu, que já havia enfrentado trincheiras invisíveis e tempestades de aço durante meus anos de farda, entrei naquele prédio com o coração mais pesado do que em qualquer marcha forçada que já conduzi. A audiência em si era, em teoria, apenas mais uma etapa de um processo de separação que vinha se arrastando há meses. Minha filha, minha menina, estava ali para mais uma vez se defender das acusações e do desprezo de um homem que um dia ela acreditou ser o companheiro de vida. Eu, ao lado dela, era apenas a sombra que o passado militar sempre me fez ser, discreto, silencioso, observador, guardando no peito uma disciplina que me proibia de explodir, mesmo quando a alma queimava em brasas. A sala era fria, mas não pelo ar-condicionado mal regulado, e sim pela indiferença estampada nos rostos dos que estavam ali. O juiz com sua voz burocrática, os advogados com seus papéis e olhares calculados, e a plateia de estranhos que, ao fundo, se deleitava com o espetáculo da dor alheia. Minha filha, sentada a poucos metros de mim, parecia menor do que realmente era. Seus ombros caídos, a testa franzida, os olhos que não ousavam encontrar os meus. Eu sabia que dentro dela ainda havia a chama da coragem que um dia me fez orgulhoso, quando ela disse que seria independente. Mas ali, diante daquele cenário hostil, sua voz vacilava, como a de uma recruta obrigada a falar diante de generais. Do outro lado, o homem que chamava de marido e que eu desde o início nunca confiei, se mantinha ereto e insolente, como quem acredita que o tribunal é apenas um palco para mostrar sua falsa autoridade. Ele ria baixo em certos momentos, cochichava algo no ouvido do advogado, cruzava as pernas e olhava para todos como se fosse intocável. Foi então que o impensável aconteceu. Enquanto o juiz fazia uma pausa, um silêncio breve pairou sobre a sala, e nesse instante, o homem se inclinou em direção à minha filha, murmurou algo que não pude ouvir, e diante da minha perplexidade, levantou a mão e lhe deu um tapa no rosto. O estalo ecoou mais alto do que qualquer ordem que eu já tenha gritado em campo de treinamento. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Eu me levantei instintivamente, meus punhos cerrados, minha respiração pesada, mas permaneci imóvel. Todos os olhos se voltaram para o juiz, esperando alguma reação. Mas o que houve foi apenas um pigarro protocolar, um aceno para que continuassem, como se aquela agressão fosse apenas mais uma anotação no processo. E como se não bastasse, o desgraçado ainda se deu ao luxo de sussurrar em voz alta para que todos ouvissem: "Você é inútil." A palavra entrou nos meus ouvidos como uma baioneta atravessando carne. Minha filha, aquela que carreguei nos braços quando ainda não sabia andar, que acalmei em noites de febre, que ensinei a andar de bicicleta no pátio do quartel, estava sendo reduzida a nada diante de todos, e ninguém fazia nada. Eu, que sempre fui treinado para reagir, para proteger, para nunca deixar nenhum dos meus soldados para trás, me vi preso em um dilema cruel: levantar-me e arruinar a audiência ou permanecer calado e encontrar uma forma de agir que fosse maior do que um simples soco ou uma explosão de fúria. A disciplina que um dia salvei da guerra me segurou pela gola invisível, e eu respirei fundo, sentando novamente, ainda que por dentro minha mente rugisse como canhões em fogo cerrado. Enquanto minha filha segurava as lágrimas, tentando recompor-se, eu percebi que algo havia mudado em mim. Não era apenas a indignação de pai. Era uma lembrança brutal de que a vida, mesmo longe do quartel, continuava sendo um campo de batalha. Ali, naquele tribunal, não havia trincheiras nem bandeiras, mas havia linhas invisíveis sendo traçadas. De um lado, a covardia, do outro, a honra. E eu sabia, naquele instante, que a minha função não seria apenas assistir. Eu precisava agir, mas não com violência, não com a impulsividade de um pai ferido, e sim com a astúcia de um militar que aprendeu a transformar silêncio em estratégia. Olhei para ele fixamente, sem piscar, como aprendi a encarar homens que pensavam ser maiores do que a própria farda. Ele desviou os olhos por um instante, e nesse breve desvio, eu soube que a guerra estava apenas começando. Eu não gritei, não bati na mesa, não protestei.
Apenas sentei, coloquei as mãos sobre os joelhos e pensei em cada página de documentos que guardava em casa, em cada lembrança do passado que ainda poderia ser usada como arma, em cada rede de contatos que um homem como eu, mesmo aposentado, nunca perde. Aquele tapa não havia sido apenas contra minha filha, havia sido contra mim, contra toda a história que construí, contra os valores que nunca traí. Que naquele exato segundo, nasceu em mim um propósito. Eu iria responder, mas não com a mesma brutalidade dele. Eu responderia com algo que ele jamais esqueceria, algo que pesaria mais do que qualquer mão levantada, algo que faria o eco daquela palavra inútil voltar contra ele como um tiro ricocheteando. Quando a sessão terminou, minha filha saiu cabisbaixa, sem coragem de olhar para mim. Acompanhei seus passos, mas não a consolei com abraços ou palavras fáceis. Eu sabia que qualquer gesto ali seria apenas paliativo. O que ela precisava não era do meu colo, era da minha força, e essa eu entregaria de forma calculada. Passei pelo corredor do fórum com a mesma rigidez de quando eu era chamado a depor em conselhos disciplinares. Cabeça erguida, olhar frio, respiração cadenciada. Do lado de fora, o sol queimava como em dias de formatura, mas dentro de mim havia apenas o frio de uma decisão irrevogável. Aquele dia do tribunal seria lembrado não pelo tapa, mas pelo que eu faria depois dele. E foi assim que o dia terminou. Não com explosões, mas com um silêncio ensurdecedor que carregava em si a semente da resposta. O inimigo havia cometido o erro de se mostrar. E eu, como aprendi durante toda a minha vida, jamais desperdiçaria essa oportunidade. O tribunal havia sido apenas o primeiro ato, e a guerra silenciosa já estava declarada. Eu já havia visto e ouvido muitas coisas ao longo da vida. Homens tombando ao meu lado no campo de treinamento, vozes desesperadas em rádios que pediam reforço em meio ao caos, ordens duras que precisei cumprir, mesmo sabendo que custariam caro para o coração. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o som que ecoou naquele tribunal quando a palma da mão do meu genro atingiu o rosto da minha filha. Não foi apenas o impacto físico que me atravessou, foi o silêncio que veio logo em seguida. Um silêncio que carregava a violência do desprezo e que me atingiu em cheio, como se aquele tapa tivesse atravessado o rosto dela e me alcançado também. Eu me vi congelado, com os olhos fixos, incapaz de desviar, sentindo uma dor que não latejava no corpo, mas na alma. E antes que eu pudesse reagir, antes que minhas pernas decidissem se levantariam ou não, veio a palavra cuspida como veneno. Inútil. Aquela palavra parecia pequena demais para causar tanto estrago, mas quando lançada diante de todos, num espaço onde a dignidade deveria ser preservada, ela se tornou mais pesada do que qualquer ofensa que eu já havia recebido em batalha. Foi como se o ar rarefeito de um campo de guerra tivesse tomado conta da sala. O rosto da minha filha se contraiu, não pela dor física, mas pela vergonha. Eu vi seus olhos marejados e o jeito como ela tentou segurar a lágrima para não parecer fraca diante de quem a diminuía. E naquele instante eu me perguntei quantas vezes, dentro das paredes da casa que ela dividiu com aquele homem, essa mesma cena já não havia acontecido, escondida, abafada pelo som da porta fechada. Quantas vezes ela, que eu tanto protegi, ouviu essa mesma palavra, inútil, sem que eu estivesse por perto para intervir. Minha mente foi arrastada para o passado. Vi novamente a menina pequena que corria pelo pátio do quartel com uma boneca de pano nos braços, como se fosse sua tropa particular, e que sorria quando eu a ensinava a marchar de brincadeira. Lembrei de quando ela caiu da bicicleta e ralou o joelho, e eu disse para ela ficar firme, que era só uma cicatriz a mais como aquelas que eu trazia nos braços, e que no futuro ela teria orgulho de ser forte. Lembrei do dia em que me contou que estava apaixonada, com os olhos brilhando, como se tivesse encontrado um pedaço de céu na terra. Eu desconfiava, claro. Pais que viveram muito sempre desconfiam. Mas ao ver aquele brilho, eu me calei, porque acreditava que a vida também precisava ensiná-la. E ali, no tribunal, vendo o brilho apagado, percebi que a lição havia sido cruel demais. Meus punhos se cerraram de forma instintiva. Eu poderia ter me levantado, atravessado a sala e feito aquele homem engolir os próprios dentes. Seria rápido,
seria fácil, e naquele momento parecia justo. Mas a farda que um dia vesti não me permitia esse caminho. O silêncio que aprendi a carregar, a frieza que aprendi a sustentar, me fizeram conter o impulso. Mas não confunda meu silêncio com fraqueza. Enquanto meus músculos tremiam, meu cérebro trabalhava. Eu olhava para o juiz, que fingia não ter visto. Eu olhava para os advogados, que rabiscavam papéis como se nada tivesse acontecido. Eu olhava para os poucos que estavam ali presentes, que desviavam o olhar, porque todos sabem que o silêncio também pode ser cúmplice. E entendi que eu não podia esperar por justiça dentro daquela sala. A justiça que minha filha precisava teria que vir de mim, mas não da forma que todos esperavam. O silêncio rasgava minha alma como uma baioneta, mas dentro dele crescia uma decisão. Eu iria transformar aquele insulto em um movimento calculado. Eu sabia que ainda teria outras oportunidades. Sabia que documentos poderiam falar mais alto do que socos. Sabia que uma assinatura poderia carregar mais peso do que qualquer voz erguida. Ele havia cometido um erro fatal ao se mostrar, ao revelar o tamanho da sua covardia diante de tantas testemunhas. Porque agora eu tinha munição. E como em qualquer operação que já conduzi, aprendi que o inimigo só precisa cometer um deslize para que a guerra mude de rumo. Quando minha filha levantou a cabeça de novo, eu a encarei com firmeza, mas não com piedade. Ela precisava sentir em mim não um consolo, mas a certeza de que eu estava pronto para agir. E eu vi, no fundo dos olhos dela, um pedido silencioso, um pedido que não se faz em voz alta, mas que se lê como quem decifra um código em meio ao caos. Pai, não me deixe assim. E eu não deixaria. Nunca. A palavra inútil iria se tornar um estandarte erguido contra o próprio homem que a disse, e o tapa que ele deu seria lembrado não como o gesto que a humilhou, mas como o estopim da sua própria ruína. Saímos do tribunal como se estivéssemos retornando de uma missão mal-sucedida, mas eu sabia que ainda havia um segundo ato por vir. Minha filha caminhava devagar, como quem carrega um peso invisível, e eu, atrás dela, parecia apenas o pai calado, mas dentro de mim já se alinhavam estratégias como mapas de batalha. O silêncio que ele usou para me provocar, eu usaria como arma contra ele, e não demoraria. Eu já tinha visto demais para acreditar em coincidências, e o destino havia colocado diante de mim o estalo de uma mão e a palavra cuspida de ódio para me lembrar de que a guerra ainda não havia acabado. Naquela noite, em casa, sentei sozinho na sala. Olhei para a estante onde descansava minha farda dobrada e percebi que ela ainda não havia perdido sua utilidade. Ela não precisava estar no meu corpo para continuar sendo um símbolo. E enquanto o relógio avançava em silêncio, eu me lembrava do tribunal, do tapa, da palavra, e repetia para mim mesmo que o que havia sido dito não se apagaria, mas poderia ser transformado. Porque, no fim, não era apenas sobre minha filha. Era sobre mim também, sobre minha honra, sobre a vida inteira que eu havia dedicado a ser um homem que não foge da luta. E essa seria mais uma luta sem armas, sem gritos, mas com algo que o covarde jamais entenderia: estratégia. Há coisas que os homens covardes jamais compreenderão, porque vivem acreditando que a força está apenas na mão que bate, na palavra que humilha ou no grito que se impõe sobre os outros. Mas eu, que atravessei desertos e trincheiras, que ouvi o som metálico da morte zumbindo perto do ouvido e que vi homens endurecidos ajoelharem diante de uma lembrança, sei que a verdadeira força mora em histórias que não se apagam. E a história da minha filha, essa que ele nunca soube, é o que o condena porque mostra quem ela realmente é e o quanto ele foi pequeno diante de uma grandeza que não poderia alcançar. Ela nasceu em tempos de dureza, quando minha vida ainda era um carrossel de partidas e regressos. A infância dela foi costurada entre despedidas e reencontros, entre abraços breves no portão e longos silêncios em cartas que eu enviava de longe. Mas mesmo pequena, ela nunca reclamava. Era como se entendesse, antes mesmo de aprender a ler, que o pai tinha uma missão e que aquela ausência não era abandono, era parte de uma vida maior, de um dever que me pesava nos ombros. Cresceu em meio à disciplina, mas também em meio a pequenas alegrias que só nós entendíamos. As manhãs de domingo, no pátio do quartel,
quando eu a deixava subir nos tanques desativados e brincar de comandante. As noites em que ela me esperava acordada para entregar um desenho e perguntar com olhos brilhando se eu voltaria para o jantar do dia seguinte. Eu respondia com um sorriso cansado, mas sempre prometia que voltaria. Ainda jovem, mostrou que tinha uma coragem que eu mesmo invejava. Quando perdeu a mãe cedo, poderia ter se recolhido na dor, mas foi ela quem segurou minha mão como se fosse a adulta da casa. Eu, já marcado por cicatrizes invisíveis de tantas batalhas, vi na minha filha uma fortaleza silenciosa. Lembro-me do dia em que, aos 16 anos, me disse que queria trabalhar para ajudar em casa. Eu tentei recusar, mas ela me olhou firme e disse que não era por necessidade apenas, era porque queria ser útil. Essa palavra, útil, sempre esteve no centro do caráter dela, e foi exatamente por isso que me doeu tanto quando aquele homem, no tribunal, a chamou de inútil. Quem não conhece sua história, quem não sabe do que ela é feita, ousa reduzir a vida de alguém a um insulto vazio. Quando entrou na universidade, contra todas as previsões daqueles que diziam que filha de militar não tinha espaço em certos lugares, ela provou o contrário. Lutou por cada nota, conquistou bolsa, sustentou-se entre trabalhos temporários e noites mal dormidas. E em cada vitória, ela fazia questão de me contar com o mesmo entusiasmo que tinha quando criança. Pai, consegui. Pai, passei. Pai, fui chamada. Essas frases ecoam em mim até hoje como medalhas invisíveis. E eu que tantas vezes recebi condecorações frias, entregues por oficiais em cerimônias vazias, sentia mais orgulho dessas pequenas vitórias dela do que de qualquer estrela que brilhou no meu ombro. Foi nessa época que ele apareceu. Educado demais no início, prestativo, sorridente, um tipo que engana até os mais atentos. Eu, desconfiado por natureza, percebia que havia algo de ensaiado naquele comportamento, mas ela estava feliz, e eu, cansado de sempre ser o homem que desconfia, resolvi silenciar. Eu pensei que talvez fosse exagero meu, que o tempo mostraria o contrário. E o tempo mostrou, mas não da forma que eu gostaria. Aos poucos, aquele sorriso que antes era dela foi se apagando. As conversas diminuíram, as visitas rarearam, e eu sentia que ela escondia algo por trás de frases curtas. Ainda assim, ela jamais deixou de me tratar com o mesmo respeito e carinho. Quando vinha em casa, preparava meu café como sempre fazia, ajeitava minhas coisas sem reclamar, perguntava como eu estava, e mesmo sem dizer, eu sabia que algo a corroía por dentro. Esse passado dela, essa trajetória de força e dignidade, foi o que ele nunca soube e nunca valorizou. Para ele, ela era apenas uma mulher a quem podia subjugar, alguém que deveria se moldar ao seu ego frágil. Para mim, ela era a guerreira silenciosa que carregava nas costas marcas que muitos homens não suportariam. E no tribunal, quando ele ousou chamá-la de inútil, eu soube que era a ignorância falando mais alto do que qualquer verdade. Porque se há alguém neste mundo que nunca foi inútil, esse alguém é minha filha. Naquela noite, depois da audiência, me fechei no meu quarto e fiquei horas em silêncio. Passei os olhos pelas fotos antigas, pelas cartas amareladas que ainda guardava dela quando criança, pelas lembranças que guardo como quem protege um arsenal secreto. Eu sabia que cada pedaço daquela história poderia se tornar uma arma contra o homem que a feriu. Porque, no fim, não se trata apenas de contar o passado, trata-se de mostrar ao mundo a verdade que ele tentou esconder com tapas e insultos. Enquanto as horas avançavam, eu sentia que esse passado não era apenas lembrança, era munição. Ele jamais conheceu a menina que transformava dor em força, a jovem que virou noites estudando sem perder a ternura, a mulher que enfrentou perdas e continuou de pé. E eu, que conheci cada passo, cada cicatriz, cada vitória, sabia que era minha obrigação revelar isso, não em gritos, não em confrontos abertos, mas em gestos calculados. Porque se ele ousou desonrar a história dela em público, eu encontraria a forma certa de, também em público, mostrar quem realmente era inútil naquela equação. E foi com essa lembrança vívida do passado que adormeci naquela noite, não com o peso de uma derrota, mas com a determinação de quem prepara uma contraofensiva. O passado da minha filha era a minha arma.
e eu já sabia que iria usá-lo. Havia algo nele desde o início que nunca me convenceu. Um brilho artificial no olhar, uma postura de quem treinou gestos para parecer melhor do que realmente era, um excesso de cortesia que mais parecia disfarce do que virtude. Eu sempre aprendi a observar os detalhes, a ler nos pequenos movimentos o que as palavras tentam esconder. Foram anos de farda e disciplina que me ensinaram que um soldado mentiroso se entrega pela forma como segura o fuzil, que um oficial arrogante se revela na entonação quando dá uma ordem, que um inimigo disfarçado mostra a sua essência quando acredita que ninguém está olhando. E esse homem que um dia se apresentou como namorado da minha filha sempre me pareceu alguém que escondia mais do que mostrava. Eu disse isso a ela, de forma calma, sem impor meu julgamento, apenas como conselho de pai. Disse que havia algo nos olhos dele que não transmitia verdade, que sua confiança exagerada era uma máscara e que ela deveria observar mais, ouvir mais o silêncio do que as palavras. Ela sorriu, com aquela fé que os jovens carregam, e me respondeu que às vezes eu via fantasmas onde só existia vida, mas o tempo me deu razão. As pequenas mentiras começaram a surgir, disfarçadas de descuido. Ele esquecia datas importantes, faltava a encontros sem explicação plausível, surgiam histórias mal contadas de negócios estranhos, de viagens rápidas que ninguém sabia para onde, de amizades que se dissolviam sem motivo aparente. E ainda assim, quando eu chamava a atenção para esses sinais, quando eu dizia a ela que aquele homem não era confiável, parecia que minha voz era só o eco de um passado que ela queria deixar para trás. Era como se minha experiência, ao invés de ser escutada, fosse vista como peso, como se eu fosse apenas o velho militar desconfiado que nunca relaxa, que nunca dá um voto de confiança. Lembro-me de uma tarde em que estávamos na varanda, tomando café, e eu lhe disse com todas as letras: esse homem não vai cuidar de você. Ele vai usar da sua força até destruí-la, porque homens assim não sabem amar, só sabem possuir. Ela abaixou os olhos e respondeu com um silêncio desconfortável, e depois mudou de assunto. Naquela hora eu entendi que ela não estava pronta para ouvir, e eu não insisti, porque aprendi ao longo da vida que conselhos forçados se transformam em muros e não em pontes. Mas por dentro, meu coração já carregava a certeza de que aquele relacionamento seria uma guerra perdida antes mesmo de começar. E, no entanto, a cada encontro de família, a cada visita, ele sabia se apresentar. Sempre com um cumprimento firme demais, com palavras ensaiadas de respeito, com aquele sorriso que tentava convencer a todos de que era o genro ideal. Meus irmãos chegaram a comentar que eu estava sendo duro demais, que parecia a implicância de sogro ciumento. Alguns até riram, dizendo que eu nunca acharia alguém bom o suficiente para minha filha. Eu suportei o deboche em silêncio, como sempre fiz, porque eu sabia que não era ciúme, era instinto. O mesmo instinto que me salvou em patrulhas noturnas, o mesmo instinto que me fez desviar de emboscadas, o mesmo instinto que agora me alertava que aquele homem não passava de um predador em pele de cordeiro. Mas ninguém quis escutar. Eu via o modo como ele se comportava quando estava entre amigos, o jeito como falava da minha filha, como se ela fosse um objeto, uma posse. Eu via os olhos dele mudarem quando achava que ninguém observava, tornando-se frios, calculistas, cruéis. E ainda assim minha filha, cega pelo que acreditava ser amor, insistia em defendê-lo. Dizia que todos tinham defeitos, que eu exagerava, que com o tempo ele mostraria seu lado bom. O tempo mostrou sim, mas mostrou da pior forma. Mostrou na forma de humilhações, de tapas escondidos, de palavras que a corroíam por dentro, até que ela se encolhesse como uma sombra do que já foi. No tribunal, quando ele ergueu a mão e a chamou de inútil, tudo o que eu já havia dito, todos os alertas que lancei, se confirmaram de maneira brutal. Eu queria gritar naquele instante para todos os presentes que eu já havia avisado, que não era surpresa para mim, que aquele homem sempre carregou dentro de si a violência que agora se revelava diante de todos. Mas meu grito se transformou em silêncio, e meu silêncio, como tantas vezes antes, se converteu em planejamento. Porque, no fundo, eu não guardava apenas memórias, guardava também provas, pequenas anotações, conversas que um dia escutei
informações que coletei em silêncio como um homem acostumado a registrar os passos do inimigo. Não era espionagem obsessiva, era apenas o hábito de quem aprendeu a nunca confiar plenamente em quem desperta desconfiança. E enquanto todos riam de mim, enquanto minha própria família dizia que eu era rígido demais, eu mantive minha vigilância. Agora, ao lembrar de tudo isso, percebo que não se trata apenas da dor de pai que vê a filha sofrer. Trata-se também da frustração de um homem que sempre soube, que sempre viu os sinais e que mesmo assim foi ignorado. O silêncio que precisei carregar naquela época agora se converte em uma arma que está pronta para ser usada. Porque não há maior erro para um inimigo do que subestimar alguém que aprendeu a esperar. O homem que eu havia alertado, aquele de quem ninguém quis escutar, se revelou finalmente. E agora, não era mais apenas minha palavra contra a dele. Era a verdade contra a farsa. Eu só precisava escolher o momento certo para abrir a gaveta onde guardava não apenas documentos, mas também anos de observação e silêncio. O tempo, esse que tantas vezes me desgastou, agora trabalhava a meu favor. Porque se eles não quiseram me ouvir antes, agora seriam obrigados a escutar. E não haveria mais como negar. O tribunal prosseguiu como se nada tivesse acontecido, como se o estalo da mão contra o rosto da minha filha fosse apenas mais um ruído entre páginas viradas e canetas que riscavam o papel. O juiz ajeitou os óculos, pigarreou, pediu a continuação dos argumentos e seguiu no mesmo tom burocrático, indiferente, como se tivesse sido treinado para não enxergar além das letras frias do processo. Os advogados retomaram suas falas. As testemunhas aguardavam, e a plateia murmurava baixo, saboreando o espetáculo como quem assiste a uma peça de teatro. Mas dentro de mim, o silêncio tinha outro peso, o peso de quem já não aceitava mais ser apenas espectador. Enquanto eles falavam de guarda de bens, de responsabilidades financeiras, de cláusulas e artigos da lei, eu já não ouvia nada. Eu estava em outra cena, montando em pensamento um mapa, organizando estratégias como tantas vezes fiz em operações em campo. A cada palavra cuspida contra minha filha, a cada gesto de desprezo do homem que se dizia marido dela, eu sentia minhas entranhas arderem. Mas junto a essa raiva vinha também uma calma estranha, a calma do soldado que sabe que não adianta atirar na primeira sombra. Eu já não pensava em revidar com socos, eu pensava em documentos, em nomes, em contatos. Pensava nas gavetas que eu ainda não havia aberto, nos arquivos que nunca entreguei a ninguém. O julgamento poderia estar acontecendo ali, naquela sala sufocante, mas a verdadeira decisão seria tomada em outro campo, no meu. Eu via minha filha encolhida, tentando sustentar a própria dignidade, enquanto ouvia acusações que não merecia. Chamavam-na de irresponsável, de incapaz, insinuavam que dependia dele para tudo, como se sua vida fosse um fardo pesado demais para ser sustentado. Mas eu que a vi crescer, que conhecia cada detalhe da sua história, sabia que aquilo era mentira. A cada frase caluniosa, minha mente se enchia das imagens do passado, dela vencendo provas, superando perdas, reconstruindo a si mesma sem jamais pedir esmolas. Eu queria levantar-me e bradar sua verdadeira história, mas me contive porque percebi que esse não era o momento. Seria fácil demais descarregar palavras no calor da raiva. O que eu precisava era de precisão, de frieza, de escolher a hora certa. Enquanto os minutos se arrastavam, eu analisava os rostos ao redor. Vi o olhar cansado do escrivão, que escrevia mecanicamente sem levantar os olhos. Vi o advogado do outro lado, satisfeito, confiante de que estava no controle da narrativa. Vi o juiz impassível, escondendo-se atrás da neutralidade. E percebi que não adiantava esperar nada deles. Aquela sala, com suas paredes amareladas e sua cruz da justiça pregada na parede, não era terreno fértil para a verdade. A verdade teria de ser plantada por mim, do lado de fora, com minhas próprias mãos. O julgamento prosseguia, mas eu já preparava outra resposta. Enquanto fingia ouvir, organizava mentalmente os passos que viriam. Havia amigos que ainda me deviam favores. Havia colegas que se aposentaram, mas ainda mantinham vínculos. Havia arquivos que nunca foram arquivados de fato. Eu sabia que podia cavar fundo
e encontrar exatamente o que precisava: provas de sua corrupção, dívidas mal explicadas, negócios ilícitos, qualquer brecha que desmontasse a imagem que ele tentava sustentar. Não seria difícil, porque homens que usam a mão contra mulheres e a boca para insultar carregam sempre mais sujeira escondida do que imaginam. E foi ali, sentado naquela cadeira dura, que decidi que não seria apenas uma questão de defender minha filha. Eu faria dele um exemplo. Não apenas para ela, mas para todos aqueles que um dia ousaram rir de mim quando eu disse que ele não prestava, para todos aqueles que acharam que eu era apenas um velho militar rígido, preso a regras. Minha resposta não seria barulhenta, seria silenciosa e devastadora, como a marcha noturna de um batalhão que ninguém percebe até que já esteja cercado. Olhei mais uma vez para minha filha e vi sua mão tremendo discretamente em cima da mesa. Aquela tremedeira me atravessou mais do que o tapa que ela levou. Porque não era apenas o medo, era a sensação de estar sozinha, de não ter ninguém para defendê-la. E nesse instante, prometi a mim mesmo que ela nunca mais sentiria isso, que eu estaria lá, não com abraços frágeis, mas com ações firmes, que transformaria o silêncio daquele tribunal em um estrondo calculado no momento certo. O julgamento terminou horas depois, com decisões provisórias e datas marcadas para novas audiências. Todos saíram apressados, recolhendo papéis, falando em prazos e recursos, mas eu saí com a calma de quem sabe que a guerra não se decide em uma única batalha. Ao atravessar a porta do fórum, senti o ar frio da rua bater em meu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, me vi de volta ao campo de guerra, não aquele com armas e trincheiras, mas outro, mais cruel, onde as balas são palavras e os documentos são mais letais do que granadas. Enquanto caminhava ao lado da minha filha, que mal conseguia erguer os olhos, eu já estava a quilômetros dali em pensamento. Percorria corredores de quartéis antigos, revisava arquivos mentais, abria pastas imaginárias. Eu não precisava dizer nada a ela ainda. Bastava que soubesse, pelo jeito firme como eu caminhava, que eu tinha um plano. E eu tinha. O julgamento havia continuado, mas a resposta que ele jamais esperaria já estava em construção. Naquela noite, a casa estava mergulhada num silêncio que não era comum, um silêncio denso, carregado de pensamentos pesados e memórias que vinham sem ser convidadas. Minha filha havia se recolhido cedo, com os olhos ainda marejados, trancando-se em um quarto que outrora fora cheio de risadas e conversas longas, mas que agora parecia apenas um refúgio contra a crueldade do mundo. Eu fiquei na sala, com as luzes apagadas, ouvindo o som distante dos carros na rua e o tic-tac insistente do relógio antigo na parede. Cada segundo parecia me lembrar que o tempo não era infinito, que cada decisão adiada era uma chance perdida e que a dor que ela havia sentido no tribunal precisava ser respondida de algum modo. Levantei-me devagar, os ossos rangendo como madeira antiga, e fui até o meu quarto. Lá dentro, havia algo que não me acompanhava há muito tempo. Minha farda dobrada com cuidado, repousando sobre a cadeira ao lado da cama. Não a vesti mais desde a aposentadoria, não porque tivesse vergonha dela, mas porque a vida me exigiu aprender a viver sem o uniforme, a caminhar como um homem comum, embora nunca tenha deixado de ser militar por dentro. Sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para aquele tecido pesado, já gasto em alguns pontos, mas ainda imponente. Cada dobra carregava em si histórias que não caberiam em 1000 páginas. Ali estavam os cheiros de marchas em campo aberto, o peso de dias em que o sol queimava sem piedade, o frio de madrugadas passadas em guarda, as marcas invisíveis de suor, sangue e lágrimas que nunca lavei por completo. A farda não era apenas uma roupa, era uma memória condensada, um lembrete de que eu já havia enfrentado inimigos que pareciam maiores do que eu, e ainda assim, permaneci de pé. E foi olhando para ela que entendi que, mesmo fora do serviço ativo, ainda havia batalhas a travar. A diferença é que agora não era por pátria ou bandeira, era pela minha filha. Passei a mão sobre o tecido como quem acaricia um velho amigo. O som áspero dos dedos deslizando pelas fibras trouxe de volta uma série de lembranças que me atingiram em ondas. Lembrei-me de quando a vesti pela primeira vez, ainda jovem,
com o peito inflado de orgulho e um misto de medo e esperança. Lembrei-me dos olhares de respeito, e às vezes de desconfiança, que ela atraía quando eu passava uniformizado por entre civis. Lembrei-me também do dia em que minha filha, ainda pequena, correu até mim e pediu para vestir o que ela chamava de a roupa do herói. Eu a ajudei a colocar a jaqueta pesada que quase arrastava no chão, e ela sorriu, dizendo que também queria ser forte como eu. E agora, tantos anos depois, era a ela que eu precisava dar força, não mais com a farda sobre os ombros dela, mas com a farda como lembrança daquilo que ainda podia fazer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei horas sentado, em silêncio, apenas ouvindo o som da minha própria respiração e o bater compassado do coração que, mesmo cansado, ainda guardava ritmo de soldado. Eu sabia que estava em marcha novamente, mas agora a batalha era diferente. Não havia mapas militares nem rádios para dar coordenadas. Havia apenas a memória e a disciplina que nunca me abandonaram. Pensei nos documentos guardados em gavetas que nunca mostrei a ninguém, nas conversas que guardei, nas pessoas que ainda me deviam favores, em cada recurso silencioso que poderia usar. Pensei, sobretudo, em como o silêncio poderia se transformar em arma, em como uma ação calculada poderia ter mais impacto do que 1000 palavras proferidas no calor de um tribunal. Enquanto o mundo dormia, eu decidi que não haveria mais adiamento. O tapa que ele deu na minha filha e a palavra que cuspiu como sentença não seriam apenas lembranças amargas, seriam o ponto de partida. Eu me levantei, peguei a farda dobrada e a coloquei sobre a cama, estendida como se estivesse viva novamente. Olhei para ela por longos minutos, sentindo o peso invisível de cada campanha, de cada vitória e de cada derrota. E ali, diante daquele símbolo do que fui e do que ainda sou, prometi em silêncio que não deixaria minha filha ser reduzida à condição de inútil. Quem a chamou assim é que conheceria o peso verdadeiro da inutilidade, porque eu faria questão de mostrar, sem um soco sequer, que homens como ele só conseguem parecer fortes quando acreditam que ninguém os observa. Passei a madrugada inteira de vigília, como tantas outras que já havia passado em postos de observação. Mas agora o inimigo estava mais perto, dentro da vida da minha filha, corroendo-a por dentro. E a única arma que eu precisava era a disciplina. Às primeiras horas da manhã, quando a luz entrou pela fresta da janela e iluminou a farda sobre a cama, senti como se ela estivesse me convocando de novo. Não para voltar ao quartel, mas para voltar ao meu posto de pai, um posto que jamais abandonei, mas que agora exigia mais do que presença, exigia ação. Levantei-me, lavei o rosto e com as mãos firmes dobrei novamente o uniforme, guardando-o como quem sela um pacto. A farda voltava para a gaveta, mas não como peça esquecida. Voltava como lembrança viva de que a guerra não havia terminado, apenas mudado de forma. E com essa certeza fui até a cozinha preparar o café da manhã para minha filha. Ela desceu com os olhos ainda inchados, tentando forçar um sorriso. Eu não disse nada, apenas coloquei a xícara diante dela. O silêncio entre nós era pesado, mas ao mesmo tempo necessário, porque naquele silêncio ela sabia que eu já havia tomado uma decisão, e eu sabia que, embora a batalha fosse longa, o primeiro passo já havia sido dado. Na manhã seguinte, depois de uma noite em claro, a sensação que me acompanhava não era apenas cansaço, mas uma espécie de lucidez que só vem depois de muitas horas em vigília. Era como se meu corpo tivesse sido arrastado até o limite para que a mente pudesse despertar por completo. A farda dobrada sobre a cama já havia voltado para seu lugar, guardada com cuidado, mas não de forma definitiva. Agora ela estava ali como lembrança, como sentinela silenciosa que me observava e me dizia que eu tinha uma responsabilidade. Enquanto minha filha tomava o café em silêncio, sem conseguir disfarçar a tristeza, eu já sabia que aquele momento pedia mais do que palavras de consolo. Era hora de transformar a disciplina em plano, e esse plano começaria dentro das minhas próprias gavetas. Há anos eu guardava pastas, relatórios, cópias de contratos, cartas antigas, pequenas anotações. Não por mania ou apego ao passado, mas porque aprendi cedo que nada é realmente inútil quando se trata de informação.
A vida inteira eu fui treinado para registrar, para documentar, para armazenar aquilo que parecia irrelevante, mas que, no futuro, poderia se transformar em peça-chave. Colegas riram disso. Familiares achavam exagero. Minha filha às vezes dizia que eu guardava a tralha demais, mas naquela manhã, diante da humilhação que ela sofrera e do tapa que ainda ecoava em minha memória, eu percebi que tudo o que acumulei tinha finalmente encontrado um propósito. Abri a gaveta da escrivaninha no meu escritório, uma peça de madeira escura que me acompanha desde a época em que ainda usava uniforme diariamente. Ali dentro estavam anos de minha vida, comprimidos em papel. Puxei uma das pastas mais antigas, coberta de poeira fina, e fui espalhando sobre a mesa documentos que me falavam mais alto do que qualquer discurso de tribunal. Ali estavam nomes de contatos que ainda ocupavam cargos importantes, relatórios de movimentações financeiras de pessoas que acreditavam ser invisíveis, correspondências que revelavam contradições, registros que, em mãos certas, poderiam desmontar qualquer fachada. Não se tratava de um dossiê preparado contra meu genro especificamente, mas de um arsenal de possibilidades. E eu sabia que ele, com sua arrogância, certamente tinha deixado rastros em algum lugar. Homens assim sempre deixam. Podem disfarçar por um tempo, podem se sustentar em máscaras e fingimentos, mas acabam tropeçando na própria soberba. E quando tropeçam, deixam documentos, contas mal pagas, negócios sem explicação, registros que ninguém mais presta atenção. Eu apenas precisava encontrar a ligação entre aquilo que estava nas minhas gavetas e o que poderia expor sua verdadeira face. Enquanto revisava aquelas pastas, sentia a mesma excitação controlada que sentia ao preparar uma operação. Não era ódio que me movia, mas método. Eu não queria apenas reagir à violência que ele praticou, eu queria mostrar a todos o que ele era de verdade. E para isso, era necessário mais do que coragem. Era necessário paciência. Passei horas lendo, comparando datas, anotando detalhes. A cada linha que meus olhos percorriam, eu me lembrava do estalo no rosto da minha filha, e isso fazia meu olhar se aguçar ainda mais. Eu sabia que encontraria algo. No meio daquela investigação solitária, percebi que não estava apenas buscando formas de atingi-lo. Eu estava também resgatando partes de mim mesmo que pensei ter ficado no passado. O velho oficial analítico, o homem que sabia cruzar informações, que se acostumou a decifrar relatórios, voltava à tona. A diferença é que agora a missão não era para proteger um batalhão, mas apenas uma pessoa, minha filha. E essa missão, por menor que pudesse parecer diante das grandes operações que já conduzi, era para mim a mais importante de todas. Quando o relógio marcou o fim da tarde, eu já tinha uma pilha de documentos separados. Ainda não era a peça final, mas eram fragmentos que começavam a desenhar um quadro. Havia nomes de empresas que eu sabia que ele havia citado casualmente em conversas, havia indícios de vínculos com pessoas conhecidas por negócios obscuros, havia até mesmo uma correspondência antiga que me fez levantar as sobrancelhas. Era uma carta de um antigo conhecido meu, comentando sobre um sócio que não inspirava confiança, e o nome que aparecia ali era o mesmo que eu já ouvira nos lábios do meu genro. A estratégia começava a nascer diante dos meus olhos. Eu não precisava gritar, não precisava confrontá-lo com raiva. Bastava esperar o momento certo e apresentar o que eu tinha, de forma que ninguém pudesse negar. Eu sabia que em breve haveria uma nova audiência, que ele tentaria mais uma vez posar de vítima, de marido injustiçado, de homem correto. E era exatamente nesse cenário que eu o desmontaria. Não com minhas mãos, mas com papéis que pesam mais do que socos, com provas que ferem mais do que qualquer tapa. Naquela noite, fechei a gaveta novamente, mas não antes de deixar uma pasta separada, bem à vista. Como lembrete de que a guerra já tinha um plano definido. Sentei-me na cadeira, respirei fundo e percebi que não estava apenas preparando uma vingança. Eu estava restaurando algo dentro de mim, algo que havia adormecido junto com a farda guardada. A disciplina que outrora serviu a um país, agora servia a uma causa muito mais íntima: proteger a dignidade da minha filha e devolver-lhe a confiança que aquele homem tentou arrancar. Enquanto a casa mergulhava em silêncio novamente,
e minha filha dormia exausta, eu fiquei ali, diante da pasta, com uma sensação estranha de paz. A guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde o tribunal, eu sabia que a vantagem estava do meu lado. Não importava quanto tempo levasse, eu havia aprendido a esperar, e homens como ele não resistem ao tempo. A data marcada para a nova audiência chegou com o peso de um chamado inevitável. O tribunal já não era apenas um prédio frio com paredes encardidas e corredores cheirando a papel e café velho. Era agora um campo de batalha. Eu sabia que, ao cruzar aquelas portas novamente, não estaria apenas presenciando mais uma encenação jurídica, mas sim colocando em prática o que havia arquitetado em silêncio desde a última sessão. A manhã começou como todas as outras. Acordei cedo, preparei meu café, encarei o reflexo no espelho e vi não o velho cansado, mas o soldado que retornava à missão. O uniforme não estava sobre meus ombros, mas a disciplina estava inteira dentro de mim. A farda, dobrada e guardada, parecia ainda observar-me como quem pergunta se eu estava pronto. E minha resposta, mesmo sem palavras, era um sim firme. Minha filha, ao meu lado, caminhava como quem se arrastava para dentro de um pesadelo. Seus olhos denunciavam o medo de reviver a cena do tapa, de ouvir novamente as palavras que a haviam esmagado. Segurei seu braço de leve e disse com a voz baixa que não precisava temer, porque dessa vez ela não estaria sozinha. Ela me olhou sem entender por completo, mas acredito que naquele instante percebeu que algo em mim havia mudado. Entrei no tribunal com a postura ereta, como sempre, o olhar fixo, os passos firmes, sem pressa e sem hesitação. O homem que a havia humilhado estava lá, sorridente, confiante, conversando com seu advogado como se já tivesse vencido a causa antes mesmo de começar. Eu o observei por um instante e percebi com um certo alívio que ele não fazia ideia do que estava por vir. A audiência começou como todas as outras, com o juiz chamando as partes, os advogados ajeitando papéis e as formalidades tomando tempo. O advogado dele, em tom pomposo, iniciou seu discurso cheio de autoconfiança, repetindo as acusações já ensaiadas, tentando pintar minha filha como uma mulher incapaz de gerir sua própria vida. Dependente, frágil, desequilibrada. A cada frase dele, eu sentia meu coração bater mais forte, não de raiva, mas da certeza de que a hora certa se aproximava. Esperei em silêncio, sem interromper, sem me mover, apenas assistindo como quem observa um inimigo avançar para dentro de uma armadilha. Foi quando o juiz pediu à defesa da minha filha que se manifestasse que chegou o momento que eu havia preparado. O advogado que nos acompanhava olhou para mim, como quem perguntava se deveria prosseguir, e eu apenas deslizei a pasta para a frente da mesa. O movimento foi simples, quase imperceptível, mas carregava o peso de dias de preparação. Dentro daquela pasta estavam os documentos que eu havia selecionado, provas irrefutáveis que ligavam o genro arrogante a negócios suspeitos, empresas de fachada e movimentações financeiras que ele jamais poderia justificar diante de um tribunal. Eu não precisei dizer nada. Apenas empurrei a pasta com a calma de quem entrega um relatório em uma reunião militar, e o advogado a abriu no momento exato, apresentando página por página com a firmeza que se espera de um soldado em missão. O efeito foi imediato. O semblante do homem, que até então se exibia como vencedor, começou a rachar. Primeiro, um franzir de sobrancelhas, depois o suor discreto na testa, em seguida, o olhar que desviava para todos os lados, como quem procura uma saída onde não há. O juiz, até então indiferente, passou a examinar os documentos com seriedade e, pela primeira vez, senti que seus olhos enxergavam algo além da rotina. O advogado dele, atrapalhado, pediu tempo, pediu que fosse analisado em outra oportunidade. Tentou desmerecer o conteúdo, mas já era tarde. O silêncio que eu mantive durante todo aquele tempo se converteu em um estrondo dentro da sala, um estrondo que não veio da minha voz, mas do peso dos papéis que falavam por mim. Minha filha me olhou surpresa, como quem finalmente entendia que minha calma não era omissão, mas estratégia. Ela não precisou perguntar como eu conseguia aqueles documentos, porque sabia que eu nunca revelaria minhas fontes.
O importante não era a origem, era o impacto. E o impacto foi devastador. A cada folha apresentada, a fachada do homem se desmontava, e o tribunal, que antes parecia cúmplice em seu silêncio, agora se via obrigado a encarar a verdade. Ele tentou negar, tentou se justificar, mas quanto mais falava, mais fundo se enterrava. E eu sentado apenas observava, com a mesma serenidade de quem já havia aprendido que não é necessário gritar para vencer. Basta esperar o momento certo e agir com precisão. O juiz suspendeu parte da audiência para apurar as novas informações, mas todos na sala já sabiam que algo havia mudado. Não era mais minha filha que estava no banco dos acusados invisíveis. Era ele. O peso da palavra inútil, que ele havia cuspido com tanta crueldade, agora parecia recair sobre si mesmo, porque inútil se tornava sua pose, inútil sua defesa, inúteis suas mentiras. Eu não precisava de aplausos, não precisava de reconhecimento. Bastava-me ver o olhar desesperado dele e o suspiro aliviado de minha filha, que pela primeira vez desde o início do processo ergueu o queixo e sustentou o próprio olhar. Saímos do tribunal em silêncio, como entramos. Mas esse silêncio não era o mesmo. Não era mais pesado nem sufocante. Era o silêncio de quem sabe que deu o primeiro golpe certo, de quem sabe que o inimigo está desestabilizado. No caminho de volta, minha filha segurou minha mão, não como uma criança que busca proteção, mas como uma mulher que reconhece a força de onde menos esperava. E eu, sem dizer uma única palavra, senti que naquele gesto estava a resposta para tudo. Meu silêncio tinha falado mais alto, e a guerra que ele iniciou com um tapa e uma palavra começava a se voltar contra ele, sem que eu precisasse sequer levantar a voz. Voltei para casa naquela noite com a sensação de que a batalha havia dado um passo decisivo, mas eu sabia que não poderia me deixar levar pela falsa impressão de vitória antecipada. Uma guerra não se ganha com o primeiro golpe, mas com a persistência de cada movimento que obriga o inimigo a se expor até não ter mais para onde correr. Eu passei horas sentado na sala, com a pasta aberta sobre a mesa, revisando cada detalhe dos documentos que já havia apresentado. Não era suficiente apenas mostrar as rachaduras na fachada dele. Eu precisava encontrar a peça definitiva, o ponto de ruptura que fizesse todo o castelo de mentiras ruir de uma só vez. E quando meus olhos cansados já pediam descanso, encontrei o que parecia ser apenas mais uma folha esquecida, entre tantas outras, mas que em segundos se revelou como a chave de toda a virada. Era um contrato antigo, assinado anos antes, no qual o nome do meu genro aparecia como responsável por uma empresa que oficialmente jamais havia existido. Um papel aparentemente simples, amarelado pelo tempo, mas que trazia assinaturas e carimbos suficientes para levantar suspeitas incontornáveis. A empresa, como descobri ao investigar, nunca tinha funcionado de fato. Era uma fachada para movimentações financeiras que escapavam aos olhos comuns, mas que, para quem conhece a lógica da fraude, saltavam como letras em fogo. Ali estavam comprovantes de depósitos em valores que não correspondiam à vida modesta que ele alegava ter. Movimentações que cruzavam contas de pessoas ligadas a nomes já investigados no passado. Era a peça que faltava. A prova que não deixava espaço para explicações evasivas. Na manhã seguinte, coloquei aquele documento no topo da pasta, como um comandante que guarda a bala de prata para o momento exato. O tribunal estava marcado para a semana seguinte, e durante aqueles dias, minha filha ainda carregava a angústia de enfrentar mais uma vez o homem que a havia diminuído diante de todos. Eu a observava em silêncio, vendo seus olhos evitarem os meus, talvez por vergonha de ter ignorado meus alertas no passado, talvez por medo de criar esperança demais. Mas eu não a pressionei. Eu sabia que ela precisava de tempo para compreender que não estava sozinha, que desta vez não seria apenas um corpo no banco dos réus invisíveis, mas uma mulher que teria, ao seu lado, não só o pai, mas a verdade como aliada. O dia da audiência chegou, e ao entrar novamente naquela sala, senti que o ar já não era o mesmo. O juiz, agora mais atento, parecia curioso com o rumo inesperado que os documentos apresentados haviam dado ao processo. O advogado dele estava menos confiante,
folheando papéis com as mãos trêmulas, tentando encontrar alguma brecha que pudesse ser usada em defesa. E ele, o homem que ainda acreditava poder sustentar sua arrogância, chegou de cabeça erguida, mas com um brilho nervoso no olhar, como quem tenta enganar a si mesmo mais do que aos outros. O ritual se repetiu. Abertura, discursos protocolares, acusações que agora soavam menos firmes, mais apressadas, como se a própria língua do acusador pesasse. E então, quando chegou o momento da defesa, meu advogado abriu a pasta e retirou calmamente o contrato. Eu vi o exato instante em que os olhos do meu genro reconheceram aquele papel. Foi como se todo o sangue lhe tivesse abandonado o rosto. Ele ainda tentou sustentar a máscara, mas os músculos da sua face traíram-no. O juiz pediu que o documento fosse lido em voz alta, e à medida que cada palavra ecoava pelas paredes daquela sala, o silêncio se tornava mais espesso. Não era mais uma audiência sobre responsabilidades domésticas ou guarda de bens. Era agora uma investigação sobre fraude, mentira e ocultação. O contrato revelava que ele não apenas havia mentido sobre sua vida financeira, mas que usava essa estrutura falsa para alimentar uma rede de negócios escusos. A ligação com nomes já sob suspeita foi o estopim. O juiz suspendeu a fala dele, solicitou encaminhamento imediato para a verificação do material e, pela primeira vez desde o início desse processo, vi a balança pender de forma clara. Minha filha ergueu os olhos e olhou para mim surpresa, como quem testemunhava um milagre. Mas eu não sorri, não comemorei. Apenas mantive a mesma postura ereta, olhando firme para a frente, porque eu sabia que em uma guerra não se celebra cedo demais. Ele, por outro lado, se desfez diante de todos. Murmurava justificativas desconexas, dizia não se lembrar, alegava que fora enganado por sócios inexistentes, mas ninguém mais o escutava com atenção. O peso do documento falava mais alto do que qualquer desculpa, e naquele instante compreendi que o tapa que ele dera na minha filha havia se transformado em um tapa contra si mesmo, que a palavra inútil que ele pronunciara com desprezo agora se voltava contra a sua própria imagem, que desmoronava diante de todos. O momento da virada havia chegado, e eu sabia que dali em diante não se tratava mais de apenas defender minha filha, mas de expor quem ele realmente era. Aquela folha de papel, tão simples à primeira vista, mudara o rumo de toda a audiência. Não era preciso gritar, não era preciso erguer a voz. Bastava entregar a verdade no momento certo. E eu, acostumado a esperar pela hora exata de agir, havia feito isso com a precisão de um soldado que conhece o valor do silêncio antes do disparo. Quando saímos do tribunal, minha filha caminhava ao meu lado com passos mais firmes. O peso em seus ombros parecia menor, como se finalmente entendesse que não era ela quem precisava carregar a vergonha, mas sim ele. O documento ainda seguiria para análise, haveria novas etapas, novas audiências, mas eu sabia que o mais importante já havia acontecido. A máscara dele havia caído diante de todos, e para mim isso era apenas o começo. Os dias que se seguiram ao momento da virada no tribunal tiveram um sabor diferente, um gosto de ar novo, entrando por janelas que há muito tempo estavam fechadas. Não se tratava de triunfo ruidoso, daqueles que se estampam em manchetes ou se celebram com aplausos, mas de uma vitória íntima, silenciosa que eu conhecia bem. Era o mesmo tipo de vitória que um soldado sente quando atravessa o campo de batalha e percebe que está vivo, que resistiu, que cumpriu sua missão sem precisar se vangloriar. A diferença é que agora não era minha vida que estava em jogo, mas a dignidade da minha filha. E ela, que tantas vezes fora esmagada por palavras e gestos covardes, começava a recuperar algo que eu achava perdido: a firmeza no olhar, a confiança no próprio passo. O processo não terminou de um dia para o outro, é claro. A justiça se move com lentidão, como um navio pesado em marasmo, mas já não importava. A cada nova sessão, ele chegava mais abatido, mais exposto, mais acuado diante das evidências que se acumulavam. Sua pose de homem seguro se desfazia, seu discurso já não tinha a mesma força, e a cada folha lida, a cada carimbo conferido, a farsa se tornava mais evidente. Minha filha, por outro lado, já não se encolhia. Passou a entrar no tribunal de cabeça erguida,
como quem finalmente entende que não está sozinha, que carrega ao seu lado não apenas o pai, mas também a verdade. Eu, sentado sempre atrás dela, não precisava dizer nada. Meu silêncio permanecia como escudo. Eu não precisava explicar de onde vieram os documentos, não precisava justificar minhas conexões, não precisava contar que havia passado madrugadas revisando papéis antigos e que cada detalhe fora pensado com a precisão de quem sabe que uma guerra se vence na preparação. Tudo isso permanecia comigo, guardado, como tantas memórias que nunca compartilhei. O que importava era ver minha filha recuperar-se, como uma árvore que depois de longa estiagem volta a florescer quando sente o peso da chuva sobre os galhos. Houve um dia, semanas depois, em que ela se aproximou de mim, já em casa, e disse apenas 2 palavras: "Obrigada, pai." Não houve choro, não houve discurso, apenas aquele olhar firme, que pela primeira vez em muito tempo lembrava a menina que um dia vestira a minha jaqueta militar grande demais para seu corpo pequeno. Eu não respondi com palavras, apenas assenti com a cabeça, porque aprendi cedo que há coisas que não se traduzem em linguagem, apenas em gestos, e aquele momento foi um desses. Com o avanço do processo, as consequências para ele se tornaram inevitáveis. Seus negócios foram investigados, suas máscaras caíram diante de gente que antes o aplaudia, e pouco a pouco ele se viu sozinho, isolado, tragado pelas próprias mentiras. Não me alegrei com a desgraça dele. A alegria que senti não foi vingança, mas a sensação de justiça, a certeza de que minha filha finalmente poderia respirar sem o peso de carregar um fardo que não era dela. O tapa que a atingira no tribunal, que me queimara por dentro como ferro em brasa, havia se transformado em símbolo da ruína dele. A palavra inútil, cuspida com tanto desprezo, agora era sua própria definição. Mas, para além do processo, o que mais me marcou foi o que vi nascer dentro dela. A dignidade que lhe fora roubada retornava, não como era antes, mas mais forte, mais madura, como quem aprendeu, na dor, a se reconhecer. Ela voltou a falar com firmeza, voltou a sorrir em pequenas coisas, voltou até mesmo a cantarolar distraidamente na cozinha, hábito que havia desaparecido desde que se casara. Eu observava tudo isso em silêncio, sentado em minha poltrona, e sentia um orgulho que não cabia no peito. Não era o orgulho de quem venceu um inimigo, mas o orgulho de quem viu sua filha reencontrar-se consigo mesma. Numa noite qualquer, ao me recolher, decidi abrir novamente a gaveta onde a farda estava dobrada. Passei a mão sobre o tecido, agora com menos peso no coração. Não precisei vesti-la, porque compreendi que ela já não era apenas um uniforme, mas um lembrete do que sempre carreguei dentro de mim. A disciplina, a honra, a frieza diante do caos e, acima de tudo, a responsabilidade de proteger quem não podia se proteger sozinho. Minha vida inteira pensei que minha missão terminara quando dobrei a farda pela última vez. Agora, eu sabia que a missão nunca acaba, apenas muda de forma. Na manhã seguinte, preparei o café como de costume. Sentei-me diante da janela e fiquei olhando o dia nascer. Minha filha desceu sorrindo, algo raro nos últimos meses, e naquele instante percebi que a guerra havia cumprido seu ciclo. Não foi o tribunal que devolveu sua dignidade, não foram os advogados, nem os carimbos, nem as formalidades. Foi o silêncio que escolhi sustentar, foi a estratégia paciente, foi a força de uma vida inteira que aprendeu a esperar o momento certo para agir. A dignidade dela se ergueu novamente porque, em vez de me deixar arrastar pela raiva, eu soube transformar o silêncio em resposta. Agora, quando penso em tudo o que aconteceu, não vejo apenas a figura do homem que ousou feri-la. Vejo, sobretudo, a lembrança de uma filha que se levantou das cinzas e de um pai que entendeu que sua maior vitória não foi nas batalhas que travou de farda, mas naquela que travou em silêncio, dentro de casa, dentro do coração. Depois do tribunal, o mundo não parecia mais o mesmo. Não porque ele havia caído, mas porque ela havia se erguido, e para mim isso é o que basta.